Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h06, voltamos com o primeiro jornal que você pode acompanhar pelo site preverfm.com.br, pode acompanhar pelas redes sociais, pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp 3440-1009. Agora 10-0, o nosso WhatsApp 1009? Tá certo, então falei certo. Você ficou com medo de ter nada? Pra ver se você estava atenta também. Não. 77 para nossa entrevista de hoje, de número, a nossa entrevista, tô voltando aqui no roteiro inicial. 781. 781, haja entrevista, hein? Pra saber quem vai ser o milésimo. E nós estamos recebendo aqui para nossa entrevista 781 o Marinho e o Bruno Almeida da M Brokers. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen, André, Lori Panhose. Nós que agradecemos, é uma alegria imensa começar o dia aqui na Prever FM no primeiro jornal. Trouxe o filho hoje? Esse menino tá ficando, hein? Quem será que ele puxou, Marinho? Não sei, viu? Ele veio até com crachá. Funcionário padrão é assim, ó. Bom dia, Márcio. Bom dia, André, Ellen, Lori Panhose, Bruno. Bom dia, que não dormi com você, né? É uma alegria imensa mesmo, como disse o Bruno, estarmos aqui, até porque o primeiro jornal já faz parte da nossa vida, já está no dia a dia da M Brokers, e isso tem nos dado muito resultado. Tem uma coisa legal, Marinho, que você estava dizendo, porque assim, a gente termina o programa, a gente faz a reunião de pauta para ver o dia seguinte, para analisar o que deu certo, o que não deu certo e tal. E também a gente tem a nossa vida normal. A gente vai pro mercado, a gente vai pro banco, a gente conversa com as pessoas e tal. E muita gente fica aguardando a quarta-feira, inclusive, para dica imobiliária. Isso é muito legal. Isso fideliza, inclusive, o ouvinte. Tá? E essa parceria que a gente começou já vai fazer quase um ano, já o ano que vem, né? Eu acho bastante interessante. E é legal quando, de repente, você toca nesse assunto da parceria, e vocês fazerem parte do dia a dia do primeiro jornal, é muito legal quando os dois têm resultado. Que você tenha resultado e que a gente também tenha resultado com a participação de vocês. Que o ouvinte também tenha resultado. Claro, todo mundo ganha com isso. Isso é bastante legal, né, Marinho? Principalmente, o primeiro jornal, ele, assim, quebrou um paradigma aí, né, da rádio, da imprensa local, com inovações, com esse estúdio maravilhoso, com equipamento de primeiro mundo, e a gente percebe pelos comentários, né? A gente encontra as pessoas na rua, que legal, eu ouvi seu filho lá falando no jornal, parece você, a voz é igualzinha. Foi eu que fiz. Então é assim, o primeiro jornal realmente tá dando certo. Maria, eu tenho uma pergunta para você, uma curiosidade. A impressão que eu tenho, que quem decide na hora de comprar, ou se vai comprar, é a mulher. Porque, no meu caso, eu nunca liguei por ter casa própria. Eu morei em muitas casas de aluguéis, eu sempre achava que tinha que ter imóvel próprio para a empresa, que eu podia morar em qualquer lugar. Mas as minhas esposas sempre me cobravam, tem que ter uma casa, tem que ter uma casa, tem que ter uma casa, até que por fim, eu comprei, mas por livre e espontânea pressão. É a mulher que decide, Marinho. A hora que vai comprar, se vai comprar, ela que fica ali cutucando, aquela pressãozinha, tem que ter uma casa, tem que comprar uma casa. É a mulher que decide? Com certeza, na maioria dos casos aí, na grande maioria, não vou dizer 100%, lógico, mas a grande maioria, a decisão é da mulher. A casa própria, né? A casa própria. Quer ter a casa. Isso, é uma questão assim, acho que cultural, né, da mulher, por ter segurança, não vou ficar na rua, se esse danado sumir. Largar de mim, pra eu não ter onde ficar. Eu ter onde ficar, ter onde morar. Teto. Por aí, é isso aí mesmo que acontece. Mas a impressão que eu tenho é que realmente, que é a mulher, né, Godinho? A mulher que fica, nós temos que ter uma casa, temos que ter uma casa. Eu nunca liguei, pra falar a verdade, eu nunca dei importância a ter uma casa própria, porque eu sempre achava assim, olha, eu tenho que ter o imóvel da empresa, porque a empresa consegue me pagar um aluguel em qualquer lugar. E a casa não consegue me dar renda. E eu pensava assim, uma casa, né? Você ter várias casas de aluguel, outra conversa. Mas você ter a sua casa própria, para mim sempre foi um segundo plano, mas as esposas não, tanto a primeira quanto a segunda sempre me cobraram, até que eu, por livre espontânea pressão, cedi e comprei uma casa própria, né? E essa questão da casa própria vai de pessoa para pessoa, mas muitos e a maioria prefere ter um imóvel pelo seguinte, eu até falo isso já há muitos anos, eu já ouvia isso no passado,
que a vantagem, vamos dizer assim, esquecendo a parte econômica e financeira, de você ter um imóvel próprio, é que por mais dificuldade financeira que você possa passar, ninguém vai bater na sua porta e mandar você sair. Você não vai perder aquilo do dia para noite. Ele não vai ter que pôr a mala nas costas e sair por aí sem ter para onde ir. Então ele traz realmente essa segurança. E acredito que isso é que faça com que a mulher busque esse imóvel próprio. E eu confesso, depois de ter, eu gostei da experiência. Você acaba se identificando com o lugar, né? Sim. Você acaba criando um vínculo ali com aquele lugar. Eu vejo hoje que nem minha filha mesmo, ela ama a casa dela. Se fala em mudar de jeito nenhum, ela gosta do lugar, cria, acho que uma raiz ali, né? Interessante. Ô Marinho, agora falando de Botucatu, a gente percebe e de repente quando chega final de semana, quando você tem um tempinho, dá uma esticada a mais, os novos bairros que estão surgindo, Botucatu está crescendo muito, verticalmente inclusive, prédios surgindo, vocês inclusive estão mais um lançamento aí, isso é muito interessante para a cidade, né? E por que o pessoal tem optado em investir em Botucatu, na sua opinião? Há vários fatores. Botucatu, eu acredito que chegou num ponto que agora é meio orgânico, né? Que vai por si só. E é uma cidade muito comentada, muito falada com relação à segurança, a atrativos turísticos, a localização, os serviços que oferece, comércio e serviço. Então, as pessoas hoje, elas, muita gente não nasce, cresce e morre no mesmo lugar. As pessoas estão olhando para outras cidades, para o mundo, porque com a globalização ficou tudo muito fácil, muito perto, muito próximo. E isso tem trazido para Botucatu pessoas que não têm vínculo nenhum com a cidade, não tem parente, não tem nada. A gente queria mudar, procurando um lugar para ir, aí a gente começou a pesquisar, nós vimos na internet, Botucatu é isso, é aquilo, e acaba vindo para cá. E isso está, com certeza, impulsionando o mercado imobiliário, e todo mundo precisa morar em algum lugar, ou de aluguel ou comprando, tem que morar em algum lugar. O André, que está sempre com o drone para baixo para cima aí, levantando esse drone, está percebendo, né? Não, é visível. Uma pena que o drone é uma coisa muito recente, porque se a gente tivesse o drone há muito tempo, seria possível fazer esse mapeamento, né? De ver, mas a olhos vistos, Márcio, eu moro na região do Recanto Azul. Quando você olha para a catedral ali hoje, você não consegue mais enxergar a paisagem limpa. Antes eu enxergava a catedral, hoje, daqui a pouquinho eu já não vejo mais a catedral, de tantos prédios que foram construídos na região central ali da cidade, né? Então, isso não precisa de drone para ter essa verificação. Codinho, sabe uma coisa que eu achei interessante? Domingo passado, peguei um grupo aí de amigos aí, saímos de moto para dar uma volta e o roteiro foi as beiradas da cidade. Vamos dar uma volta para ver a expansão. E eu fiquei impressionado como você chega aqui pro lado do Ouro Verde, parece que tem outra Botucatu ali, né? Parece que saiu até da cidade. E essa questão de prédio, o que me impressionou, que geralmente uma cidade ela começa a construir prédio na área central. Botucatu não. Tem prédio lá no EIP, que chama lá não, como que chama aquele bairro? Tem Cambuí, Itamaraty, prédios nas beiradas da cidade, vamos chamar assim. Não posso chamar de periferia, porque eu não tenho nem periferia, mas nas beiradas da cidade está saindo prédio. Quer dizer, tem prédio aqui no Jardim Paraíso, tem prédio, saiu um conjunto habitacional, tá me fugindo o nome agora, você segue aquela avenida que sai atrás ali do supermercado, vai embora como se fosse, dá até para ir para São Manuel ali pela estrada, tá pelo Morro Vermelho ali, como que chama ali? É lá no Distrito Industrial, que é antes do Distrito Industrial. Tem prédio lá. É o BenTV. BenTV, bem lembrado. Ali no BenTV tem prédio saindo ali. Tem. Quer dizer, a gente imagina que vão construir prédio na área central porque falta espaço. Não, tá saindo prédios nas beiradas da cidade. E aí nós vimos realmente, alguns ousam dizer, Godinho, eu escutei esse comentário e eu não acreditei, mas eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Não, Botucatu já tem 200 mil habitantes. Eu falei, não, o censo não deu, não. Alguns, abre aspas, políticos, fecha aspas, não querem que Botucatu apareça com 200 mil habitantes para não ter um segundo turno. E aí, dificultar a eleição. É teoria da conspiração? Tá?
Mas a impressão que a gente tem que Botucatu já está mais perto dos 200 do que dos 150, quando você sai passear pelas beiradas da cidade. Cresceu demais nos últimos tempos. Né? Você vê pela quantidade de carro também que tem na cidade. É verdade. Então, Aqui é 120 mil veículos, é uma coisa maluca. 20 mil motos. Ô Bruno, e você, como é que você entrou? É claro que a influência do pai, mas quando é que você falou assim, eu vou ser corretor de imóveis mesmo, né? Foi em 2010. 2010 eu trabalhava com informática, eu tinha uma loja de informática e foi quando meu pai já estava com a imobiliária e eu fui conversar com ele pedindo a oportunidade de trabalhar na imobiliária que eu estava querendo emprego, parar. né? Você viu que seu pai estava ganhando muito dinheiro, eu falei, é aqui que eu vou, olha. Deixa eu parar de mexer com informática e mexer com imóvel. Aí eu fui conversar com ele e pedi a oportunidade para trabalhar na imobiliária. E foi em novembro de 2010 que eu comecei. Aí, desde então, até hoje, venho trabalhando. Comecei especificamente na parte de aluguel, porque a imobiliária trabalhava com lançamento, com venda, e eu comecei a montar uma equipe de aluguel. E depois disso eu passei na parte administrativa, financeira, e hoje eu faço parte da equipe comercial, tanto de venda quanto de aluguel. Então foi em 2010 que eu tomei essa decisão de tornar um corretor de imóveis e iniciar no mercado imobiliário. E a importância, não, Marinho e Bruno, de você confiar no corretor, né? De ser um corretor credenciado, de você de repente, olha, eu fiz eu comprei um imóvel ou eu passei para a M-Brokers administrar o meu imóvel, essa confiabilidade, isso é muito legal, né? Aqui em Botucatu é fundamental que isso aconteça, né? A gente toma todos os cuidados possíveis, né? Para que nada saia do programado. E a nossa equipe é bem enxuta justamente por isso. Nós não queremos quantidade, nós queremos qualidade. E a gente tem tido resultado com essa filosofia de trabalho. Treinando, incentivando, reconhecendo os méritos de cada um e tem, assim, nos dado segurança com relação ao atendimento, ao retorno ao cliente, tudo que a gente quer ter em outros comércios e empresas, né? Então, não, assim, é até estranho falar, mas para nós é uma coisa tão natural, né? Tudo isso acontecer, que é o nosso dia a dia e a gente não tem essa preocupação, né? Com relação ao comportamento dos nossos colaboradores. Voltando para a questão do mercado imobiliário, vocês entendem muito disso, então explorar um pouquinho nesse sentido. Quando a gente fala de mercado imobiliário, sempre tem aquela frase, né? Uma bolha imobiliária, bolha. O que é essa bolha no ponto de vista de vocês? E Botucatu vive esse momento de bolha imobiliária? Isso já passou? Vai explodir? Como que vocês acham que está isso? Eu não vejo como bolha imobiliária, né? Isso aí eu acho que foi pelo menos na minha visão, foi uma coisa que veio lá dos Estados Unidos um tempo atrás, que acontecia porque nos Estados Unidos era um sistema diferente que você podia financiar, refinanciar e levantar dinheiro em cima do mesmo imóvel. Então daí que veio essa palavra bolha imobiliária. Eu acredito que o imóvel, ele sempre vai ser valorizado e sempre vai ter pessoas procurando imóvel e nunca vai ter imóvel sobrando. Eu acho que talvez imóvel sobrando, de repente, ou ele está fora de preço, ou ainda não é o momento daquela região, daquele bairro. Mas você não encontra isso, principalmente em Botucatu. Hoje tem épocas do ano que falta imóvel. Que você vai procurar imóvel e você não encontra. Então eu acredito que isso é uma coisa que foi falado há tempo atrás, mas foi por uma ocasião que aconteceu nos Estados Unidos por essa questão de você levantar dinheiro em cima do imóvel por várias vezes e aí que deu aquele problema lá que se tornou essa bolha imobiliária. Assim, o imóvel pro brasileiro, né, é um sonho de consumo e a gente entende que sempre vai ter alguém querendo comprar um imóvel maior,
ou mais novo, ou num outro bairro. Um segundo imóvel. Um segundo imóvel, isso é muito bom. Para ter renda. Exatamente. E então, assim, é comum a gente ouvir as pessoas falando, nossa, mas tem um monte de placa de venda e de aluga. Eu falei, que bom, é a nossa matéria-prima, né? É o nosso produto. Se não tivesse, a gente... Ninguém quisesse vender, eu ia morrer de fome, né, Maria? Exatamente. E a questão dos lançamentos também. Mas tem gente para comprar tudo isso? Tem gente para comprar tudo isso. Pode mudar, às vezes, dependendo do momento econômico, a velocidade de venda. Mas que vai vender, vai vender. E é interessante, né? A gente percebe Botucatu tem alguns momentos de determinadas regiões mais aquecidas, né? E agora aquela região que vocês estão vendendo aquele empreendimento que é o Residencial Merlin lá, é uma região que está em grande ascensão, né, Bruno? Aquela região, ela sempre foi, assim, um lugar muito bom de Botucatu, porque ela é fácil acesso, né? Você chega da cidade, pela rodovia, você já tem ali a Vila Assunção. Hoje tem o Confiança, tem a Havan, tem a Hospital, então tem toda a parte de centro de serviços próximo e você tá num bairro residencial. Então é um lugar bem bacana, um lugar que vem valorizando muito e tem uma topografia boa também da cidade. Então é um lugar excelente, um lugar que está em plena expansão. E você pega hoje, como o Lori estava falando, e andar nas beiradas da cidade, ali a topografia boa, onde a cidade está crescendo também. Então a Vila Assunção, inclusive o Residencial Merlin, ele está num bairro privilegiado e com certeza quem fizer a aquisição lá vai ser bem servido e vai ficar muito satisfeito também. É um passeio interessante pelas beiradas. Se for em Rubião então, Márcio, não é aquilo que nós conhecemos lá atrás. Já é quase que uma cidade também. Rubião tá enorme, muitas casas, tudo asfaltado, tá muito bonito. A cidade tá arrumadinha, tá interessante. É por isso que tanta gente vem para cá, às vezes para visitar, para estudar, para fazer um negócio, para se tratar na Unesp e não quer mais ir embora. Eu conheço muita gente, inclusive, Godinho, que veio para cá na pandemia, para correr de São Paulo, que São Paulo estava bem pior que aqui, e não quis mais ir embora. Gente que veio aqui na faculdade fazer um tratamento, ficar um pouco e ficou também, vai ficando. As pessoas vão vindo e vão ficando, né? Vão se aceitando, e aí que o mercado vai crescendo para vocês, para todos nós, né? Exatamente. É comum as pessoas de outras cidades virem para trabalhar e, ao se aposentarem, voltar para a terra natal. Mas Botucatu, assim, cativa tanto, abraça, recebe tão bem essas pessoas que eles acabam ficando. Muitos juízes, é uma classe que os juízes que vieram para cá assumir uma comarca e um espaço aí no fórum, a grande maioria ficou aqui. Pode ver. E a gente. Comandantes de polícia também, eu vejo que vários passaram por aqui, não foram mais embora, foram ficando. Exatamente. A gente vê, muita gente acha que os juízes aposentados todos são nascidos aqui, mas na verdade todos são de fora. E porque a cidade realmente ela oferece muito, muito, muito e não cobra nada do cidadão, vamos dizer assim. O que ela cobra é realmente que ele se comporte devidamente, né? De acordo com o que a nossa população está acostumada a ver e viver. A gente tinha aqui, eu não sei se esse ano vai acontecer, nessa época, filhos já sendo aprovados em vestibular, é uma cidade que oferece muitas opções de faculdades no ensino, e a procura para montar a República, para alugar casa. Eu acho que a República diminuiu consideravelmente, né? E hoje em dia é mais fácil, de repente, você alugar um apartamento para 2 pessoas, né? Para facilitar, inclusive. Qual que é a realidade nessa época de procura para locação, Bruno? Márcio, só uma parte aí. Esse negócio de ter mudado essa cultura de república também aumentou o mercado imobiliário, né? Porque antes você via formar grandes repúblicas com 10, 15, 20 caras morando lá dentro, né? As repúblicas tinham os nomes, tinham festa. E não tinha apartamento nessa época. E não tinha apartamento. Agora não. Agora as pessoas ou estão procurando pequenas unidades ou dividindo com mais um, no máximo 2, e isso fez com que o mercado crescesse também, né, Marinho? Com certeza.
Eu não vejo mais grandes repúblicas em Botucatu, nem sei se tem, mas acho que... Tem algumas ainda. Mas são pouquíssimas, né? Continuam, principalmente no Jardim Paraíso. Mas parece que elas não cresceram mais, diminuíram, realmente. Na visão imobiliária, como é que o mercado imobiliário ele se comporta por conta dos estudantes aqui em Botucatu? Essa época do ano, a gente pega aí a partir de final de novembro, que nem agora que nós estamos na primeira semana de dezembro. Então agora dezembro, janeiro, fevereiro começa uma grande procura pelos estudantes e tem muitos pais já ligando na imobiliária, já vindo para a cidade, já para conhecer também, para conhecer os pontos, as referências. Então é uma procura enorme, assim. Eu vou falar que quase triplica, pelo menos, a quantidade de procura para estudantes nesse período. Então é muito engraçado até porque é um volume muito grande que a gente recebe na imobiliária procurando. Procurando apartamento e kitnet. E realmente, para casa, para montar a república, diminuiu bastante mesmo. Mas é uma cidade muito bem movimentada nessa época por conta das universidades. É uma engrenagem interessante até, né? Porque você imagina, mas aí o cidadão faz lá, o aluno faz a graduação de 4 ou 5 anos e vai embora. Mas não, né? A Unesp, ela tem uma fidelidade dos alunos, o Márcio sabe bem disso também, que muitos ficam para fazer a graduação, depois faz a pós, depois faz mestrado, faz doutorado e acaba virando um cidadão botucatuense. Daqui a pouco aposentou, ficou aí. Da mesma forma que os juízes ficam, a questão acadêmica também deixa muita gente aqui e eu acho que esse é um dos fatores de aquecer o mercado, né, Marinho? Sim, e uma coisa importante também que contribuiu e contribui muito para o mercado de locação é que os proprietários de imóveis para locação, eles entenderam que estamos num novo momento, que as pessoas hoje procuram os imóveis prontos, vamos dizer assim, montado, equipado, com armário, geladeira, fogão, micro-ondas, né? E isso tem facilitado, né? Aí faz com que também o comércio vire, quer dizer, isso injeta dinheiro na cidade, porque esses pais têm que mandar uma ajuda de custo pra molecada aí, senão não sobrevive, né? Sim. Quer dizer, se você tem que montar todos esses móveis, você vai comprar onde? No comércio de Botucatu. Esse pessoal tem que comer, tem que abastecer carro, tem que comprar um monte de coisa. Quer dizer, isso injeta um dinheiro interessante na cidade. Sim, porque o fato da Unesp ser gratuita, né, uma escola pública, não tem o custo da mensalidade. Principalmente curso de medicina, que é tudo na faixa de 10 mil por mês, só a mensalidade. Aqui, por ser de graça, sobra dinheiro pro estudante gastar no comércio, lanchonete, restaurante, e movimenta realmente a economia como um todo. O Bruno e Marinho, qual que é o metro quadrado mais caro de Botucatu hoje? É a Avenida Dom Lúcio? É a Vital Brasil? Qual que é o metro quadrado mais caro? Antigamente era Rua Amando, né? Qual é? Hoje tá entre a Dom Lúcio e a Vital Brasil, que tá meio equiparado aí o valor do metro. Então são as duas que tem hoje o valor agregado maior sobre o imóvel. Normalmente a parte comercial, né? Nessas avenidas a parte comercial. Ninguém mais quer morar muita mudança, na Vital né? Brasil, ninguém quer morar mais que nem na Avenida Dom Lúcio, né? Não sei que seja apartamento, mas residência é difícil. Na Dom Lúcio, principalmente, assim, não me lembro, eu mudei. Poucas casas hoje. Mudei na região lá em 1900 e o Moisés já tinha ido, né? O Noé também não estava mais aqui, mas morei ali na década de 70, era só residência, tinha 1 ou 2 comércios. Exatamente, foi a época que a gente subiu ali para Quintino, meio quarteirão ali da Dom Lúcio. Era tudo residência, tudo, inclusive os imóveis hoje transformados em imóvel comercial eram aquelas casas grandes com terreno grande e isso possibilitou e o Bar do Sonir tinha aquele outro armazém ali na mesma esquina. Exatamente. Né? Era a avenida que subia os cortejos funerários, quando subia os poucos comércios que tinha que abaixar as portas e parava todo o trânsito. É uma época bem nostálgica, né? E era uma avenida absolutamente diferente do que é hoje. Né? Não tem... E quando a gente anda de repente ali, eu morei boa parte da minha vida na Cardoso de Almeida, né? O imóvel dos meus pais também já foi vendido, e aí você percebe, conhecia as famílias que moravam ali, que também já foi vendido,
muitos familiares já faleceram e tudo mais. A sequência daquele centro ali, na opinião de vocês, o que vai virar? Tudo vertical? É essa a tendência mesmo, principalmente o centro da cidade? A verticalização ainda não está na velocidade que poderia estar, por conta de não ter terreno, um único terreno que possa abrigar um prédio. Tá. Mas isso aí a gente não chegou ainda no momento das incorporadoras irem comprando as casas, né, as casas velhas, antigas, para demolir, transformar numa área suficiente para levantar um prédio. Mas a gente vê que os pontos comerciais agora engatou uma quinta lá e ninguém segura. A cada dia que passa você vê uma casa antiga sendo demolida, a pessoa deixa o terreno ali um pouquinho, daqui a pouco aparece alguém procurando um local para instalar uma loja, uma empresa, acaba virando um salão comercial. E se a gente pensar na questão residencial, qual é o bairro com metro quadrado mais caro? Porque Dom Lúcio e Rua Amando e Vital são comerciais. Quais são os bairros mais procurados? Existe eu queria morar em tal bairro. É claro que a gente tem os condomínios fechados também, né? Que são atrativos. Mas para aquela pessoa que não consegue uma casa em condomínio, existe um bairro preferencial? Hoje, tirando o condomínio, ainda é a Vila Sônia, que é um bairro valorizado e bem procurado. O Jardim Paraíso também, ele sempre foi um bairro conhecido, tradicional na cidade. Também tem um valor muito, muito bom de imóvel. Mas eu acredito ainda que o metro quadrado mais caro, assim, de bairro residencial, ainda ele gira ali na região da Vila Sônia. Da Vila Sônia. Interessante. Vila dos Médicos também continua? Vila dos Médicos continua também, mas eu acho que a Vila dos Médicos também ela já vem encostando um pouco e se transformando em comércio também, em clínica. Então você pega ali entre a Vital Brasil e os colégios, você já anda ali pelas travessas e você já olha que já tem muita clínica, muita parte comercial e já está diminuindo as residências também. Verdade. Isso é um dado interessante, viu, Márcio? Eu, como Marinho, também morei na Quintino Bocaiúva por muito tempo e a gente andava de bicicleta ali, você não via um carro estacionado ali naquela região, né? Esses dias eu fui visitar minha irmã ali, não tem onde parar carro já na Reverendo Francisco Lotufo. Eu tô falando de 3 ruas para baixo da Dom Lúcio. Então isso é um sinal de que aquela região está ocupada por comércios, né? Porque não são pessoas que moram ali que param o carro. Cada dia mais, daqui a pouco vai virar para baixo do tanquinho. Todas as travessas. Tem a Zona Azul na avenida também, que facilitou o pessoal parar mais para baixo, né? Se alguém teve a curiosidade de vir nas transversais ali, né? Entre Curuzu e Costa Leite, alguma coisa assim, você vai ver a infinidade de comércio que a gente nem conhece. Eu andei dando uma volta, falei, olha uma loja que eu nunca imaginei que estava aqui, olha, se eu precisar de alguma coisa tá aqui. Botucatu tem assim uma grande gama de ofertas de produtos, serviços, lojas que muita gente nem imagina, Paulinho, muito grande mesmo. A Cardoso Almeida é outra rua que está se tornando absolutamente comercial, né? Aquele trecho entre a catedral e até ali o cemitério é quase que tudo comercial hoje, né? As casas estão deixando de existir, tem um grande fluxo e a prefeitura, Goldinho, vai ter que ter um pouco mais de atenção nesse sentido. Porque se a gente começa a construir muitos prédios numa área mais fechada, o trânsito vira um caos, porque quando você coloca uma casa, 2 carros. Você coloca um prédio, são 30, 40 veículos que em alguns horários tem que sair. Ali no Vivendas La Salle tem alguns horários ali que faz fila para os caras saírem do prédio já, né? Sim. Porque ali tem o trânsito e tal, tem que sair um de cada vez, já é um pouco complicado. Então a prefeitura vai ter que reestudar muito bem esse nosso zoneamento e ver onde e qual altura desses prédios vão ser permitidos doravante, para que não haja um colapso futuro no nosso trânsito, mais do que nós já estamos vivendo um quase colapso aí. Nesse sentido, o Merlin sai totalmente desse eixo, né? Fica ali na Vila Assunção, e como o Bruno falou, isso é uma coisa muito interessante. Você garimpar locais, né, Marinho, para você poder fazer verdadeiras joias fora desse centro
É importante. Que não cabe muito mais, né? E ali do Merlim você tá na Castelinho a poucos metros, tá na Rua Amanda a poucos metros, tá na Dom Lúcio a poucos metros. Então, mas só que eu acho que não é fácil também conseguir o terreno, foi o que você falou, né? Como é que é essa busca por áreas, Marinho? A gente... Um mínimo de tamanho ali ou não? Varia de incorporadora para incorporadora. Tem algumas que não fazem projeto e empreendimento em área inferior a 2.500 metros quadrados. Mas tem outras que já pensam um pouquinho diferente ou já estão em centros urbanos que conseguem desenvolver projetos em terrenos menores. Pega São Paulo, tem terreno de 400, 500 metros quadrados que tem um prédio. Mas não tem uma questão, você pode construir X vezes o metro quadrado? Como é que funciona isso? Tem toda uma legislação aqui. Botucatu tem também. Botucatu tem também. Então, se tem 1.000 metros, você pode construir 10.000 metros, sei lá, de área construída, alguma coisa assim. Isso, tem um mapa da cidade que determina esses coeficientes. Por região, isso? Tem o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação. São duas coisas que andam juntas para determinar o tamanho. Quanto você pode construir apartamento naquele lugar. Exatamente. Tem região que você não pode ocupar mais do que 50% do terreno. Então você tem que fazer um sobrado se quiser uma casa grande. Mas também não pode subir quanto você quer. E ali na catedral, existe isso ainda? Tinha uma regra que você não podia fazer nenhum prédio que ficasse mais alto que a catedral, né? É isso ou não? Tem isso ainda? Né? Não, de certa forma não. Existe ainda uma área de preservação ali, né? Por ser o centro histórico da cidade. Tombado pelo patrimônio. Exatamente. Mas na esquina tem aquele prédio já bem antigo que é muito maior que a catedral. Mas essa legislação... Não pode passar... passa. Será que passa? Mas isso aí veio depois, essa restrição veio depois. Parece que tem isso aqui, por causa da questão histórica, né? Tem um vereador aí que há um tempo atrás ele queria que nenhum prédio tirasse aqui do bairro, inclusive a vista da das catedral. igrejas. Aqui, inclusive, nós devemos ter algumas restrições aqui no bairro, Godinho, e daqui você teria que ver a catedral. Da minha casa eu já não enxergo mais. Mas do bairro você enxerga ainda. Eu tô vendo uma imagem aqui, aqueles prédios do Vivendas de La Salle, que que a topografia já desce um pouco, né? Mas estão abaixo da torre, meu. Nenhum, eu acho que existe. Eu não consegui achar esse. Agora vi aqui uma imagem. Rapaz, estou para dizer que você que é um pouquinho mais baixo que a torre da catedral? Sim, não pode. Aquele prédio da esquina, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? O prédio tá aqui, eu acho que a cruz. A cruzinha tá. Prédio. Que coisa, será que é real isso? Agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Não, sim, pesquisa para você saber. Liga pro padre Emerson, então. Isso é coisa antiga. Quem deve saber bem isso, o pessoal mais antigo ali, né? Sim. O Paulo Márcio Arthur, que construiu o primeiro prédio ali do lado, tem isso daí. O pessoal que construiu, o Reinaldo Henrique, que acabou de construir, ele deve ter observado bem essa regra, né? Sim, senão não aprova, a prefeitura não aprova o projeto, ela tem que estar atendendo todos os requisitos necessários para desenvolver o empreendimento. Agora, houve um período aqui que, segundo circulou aí, que você tinha que enxergar todas as igrejas. E já não dá, hein? Não, mas assim, não podia, nada poderia impedir a visão das igrejas da cidade. Então ficou restrito a um gabarito de 15 metros de altura. 15 metros de altura é um prédio de 4 andares. 4 a 5 andares. A topografia nossa, isso já não é nem possível. Por isso que de um tempo para cá que houve essa explosão aí e esse número significativo de prédios, porque ficou represado. Era uma demanda represada por conta de uma legislação municipal que impedia que se construísse prédio com mais de 15 metros de altura. Entendi. Aí é que veio o Vivendas, veio o Splendor, que são 4 torres, a gente viveu bem isso daí. A lei mudou em 1998. Aí é que abriu, ainda não para a cidade toda,
mas abriu para determinadas regiões a possibilidade de construir prédios com mais de 15 metros de altura. Bom, 7h41, Marinho, Bruno, muito obrigado pela presença de vocês, né? Obrigado pela parceria, sucesso nas vendas e contem sempre com a gente, viu? Nós que agradecemos mais uma semana aí, aqui no Primeiro Jornal, e semana que vem estamos aqui novamente, se Deus quiser. Que legal. É muito bacana esse bate-papo descontraído aí, falando de tudo um pouco, né? Mas sempre acaba caindo no mercado imobiliário, não tem como fugir disso. E a gente agradece toda a direção da rádio, ao Márcio, que estendeu a mão pra gente para que isso pudesse acontecer, ao Godinho, que agora faz parte da equipe, a Ellen aí. E quero aproveitar essa oportunidade para desejar a todos os ouvintes, os internautas, um feliz e santo Natal, e que Jesus toque aí o coração de cada um para que a gente supere essa onda de fatos desagradáveis e escandalosos, né, de agressões e, enfim, a imprensa está noticiando aí todo dia um caso de feminicídio que está muito comum. Então, que Jesus possa nos abençoar e proteger e iluminar para que a gente realmente siga os seus passos e seu caminho para que a gente tenha um mundo melhor. Tá certo. Obrigado, amém, gente. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.